Agora nós vamos convidar para a palestra de sucessão familiar a Diandra Lesier. Ela é engenheira agrônoma, integrante do Núcleo Jovem da Coplacana. E agora, Diandra, a palavra é com você. Você fique à vontade para ficar aí embaixo ou para subir aqui, tá bom? Vou ficar por aqui mesmo. Tá, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom, vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre sucessão familiar na minha realidade, né, no sítio São José, que fica em Tietê. Falando um pouquinho de quem é a Diandra, né, por que eu estou aqui hoje, ainda não entendi muito bem, mas já vamos chegar em algumas conclusões. Então, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc em 2015. Tive a oportunidade de estar na Universidade da Flórida por 2 oportunidades. Então, eu fiz o meu estágio de conclusão e fui chamada de novo para ajudar a tocar um experimento na universidade lá, totalizando 1 ano e meio que eu estive na Universidade da Flórida. Faço parte da família Lesier, então a gente está no sítio São José, em Tietê, hoje, e a minha parte ela é mais voltada, eu sou, querendo ou não, concentrada nos negócios leite da minha família. Alguns números para a gente entender o que é o sítio São José, o que ele foi e o que ele é hoje, um resumo muito breve. Então, de área própria, antes eram 21 alqueires e hoje a gente está com 47. Não tinha área arrendada, hoje a gente já trabalha com 36 alqueires de área arrendada. Esse número é maior, porque depois eu vi que esqueci uma área que a gente arrenda. Produção de leite eram 150 litros dia. Hoje a gente está numa média anual de 1.300 litros dia. Produção de aves de corte, lá atrás eram 35 mil aves. Hoje a gente entrega 130 mil aves. Então, o sítio São José é um negócio bem diversificado e ele só funciona porque tem muita gente envolvida também. Aqui alguns exemplos para a gente ver como tudo começou. Esse é o meu avô e a gente já está sempre envolvido com vaca. O meu tio e esse é o meu pai. Então, essas fotos têm pelo menos 50 anos. Desde sempre, a gente já tem vaca do lado. E aí, 20 anos depois daquelas fotos, o que era, né, o sítio São José? Esse era o nosso principal núcleo, as vacas eram ordenhadas aqui, um coxo aqui, para elas comerem, e semi-confinadas. Dieta de manhã aqui, iam para o pasto à tarde. Tiravam leite na mão e trazia os latões na beiradinha da estrada, que 7 horas o pessoal vinha buscar. A nossa primeira granja, eu não estava aqui ainda, mas já tem fotos ali. Então, essa foi a primeira granja que a gente fez. Os comedouros pendulares, bebedouros também pendulares, eles tinham que ser preenchidos, né, todos os dias, essas aves tinham que ser alimentadas. E para o que a gente é hoje. Então, aquele mesmo núcleozinho da foto nos slides anteriores, o coxo das vacas, a ordenha, nós temos hoje 5 galpões, tem 2 granjas ali, pressão negativas, muito modernas. Então, investimento em tecnologia, evolução, quando a gente fala em tecnologia. As minhas vacas que estavam a pasto hoje, o gado produtivo está 100% confinado. As vacas são ordenhadas aqui, esse leite vai para os tanques resfriadores e é buscado pela cooperativa ou pelo laticínio, dia sim, dia não. E esse é o meu barracão das minhas vacas hoje. Então, meu gado produtivo hoje está 100% confinado. Tudo isso para a gente acompanhar ou ter uma ideia do que foi, do que é, para agora sim a gente falar sobre sucessão. Olha as granjas atuais. Tudo automatizado. Então, a água vem automático, a comida vem automática, as canas hoje, porque cana era uma coisa que a gente não produzia lá atrás. E aí, hoje, a gente ter uma foto dessa, né, com uma qualidade dessa, também é extremamente importante. Aqui é o controlador do aviário. Então, tudo tem dados, tudo coleta dados, e está tudo aqui. A gente tem noção em tempo real do que está acontecendo ali. Se abrir essa câmera aqui, você
ver o que está acontecendo ali agora. Tudo isso para a gente chegar para falar realmente do que eu vim falar aqui, que é sucessão. O termo, sucessão, refere-se ao processo de transferência da propriedade, gestão e liderança de uma empresa ou organização de uma geração para a seguinte. Quando eu fui chamada para falar sobre sucessão, eu fiquei meio sem entender. Por que eu? Ou o que eu? A gente... Até que alguém realmente olhou para mim e falou assim, mas você realmente é um exemplo de sucessão. E é um bom exemplo de sucessão. E daí eu passei para olhar isso de fora. Para quem está de fora, realmente vê isso dessa forma. E é realmente isso que acontece. Mas, para nós, é algo que é natural. Eu coloquei essa imagem aqui porque a sucessão ali é uma corrida, mas esse bastão ele é passado, mas os antecessores eles continuam a corrida com a gente. Eles estão lá. É quase um trocar o pneu com o carro andando. O negócio está acontecendo, as coisas estão acontecendo. E poucas são as pessoas e as famílias que têm a oportunidade de ter uma sucessão, de certa forma, tranquila. Porque a nossa ainda está lá, os nossos ainda estão lá conosco. Quantas pessoas ou quantas famílias que têm esse processo, de certa forma, atropelado por algum problema familiar, por a falta de um ente querido. E, no nosso caso, isso ainda está ali. Está acontecendo, a gente está indo, e está indo muito bem. E aí, falando de sucessão, de coisas que eu acho importante, eu cheguei a algumas conclusões que diz respeito à parte de cada um dos envolvidos na sucessão, porque a sucessão não sou só eu, não é só o meu pai, o meu tio, não é só as pessoas que estão ali envolvidas, não é só suceder. Então, eu elenquei alguns dos pontos que eu acho ser importantes sobre a parte de cada um, mas eu quero que vocês entendam que isso vai muito além disso daqui. Isso aqui foi só uma pincelada, algo que eu falei, eu tenho que falar pelo menos um pouco mais sobre isso. Dos sucessores, e a gente lá no sítio, lá em casa, a gente vê que tem muito estudo e trabalho dedicado. Ninguém pode falar que eu não estudei. Ninguém pode falar que eu não fiz nada, que eu parei o ensino médio e fiquei por ali mesmo, e assim foi. Não foi assim. Poxa, a gente foi até para fora do país. E quando eu falo de trabalho, porque é muito fácil a gente chegar numa propriedade com o pai, com o tio, com o avô, e falar, olha, a gente precisa fazer isso, precisa ser feito isso, e delegar uma função que, no geral, ela tem que ser sua. É muito fácil você querer ser sucessor, mas não querer ter o trabalho que envolve aquilo ali. Então, como exemplo, Diandra, eu sei a importância de acompanhar, por exemplo, o parto de uma vaca, a colostragem desse bezerro. Então, quando tem vaca para parir, é o meu celular que desperta meia-noite para eu ir lá e acompanhar esse parto ou ver se tem alguma coisa acontecendo. Não é função do meu pai essa. Não é função de quem está lá. É uma função minha. É algo que eu escolhi. Então, seria muito mais fácil. Eu vou continuar dormindo e alguém vai fazer isso. O pessoal que já está lá. Então, essa também entra na parte de quem quer suceder. Além da dedicação, das metas, sonhos, planos para aquilo, porque a gente tem planos para aquilo. E mais importante que tudo isso é a vontade de suceder. Porque se eu não quisesse suceder, se eu não quisesse voltar para casa, se eu não quisesse assumir parte dos negócios da família, tudo isso daí, para falar de sucessão, não ia acontecer, se eu não quisesse, se não fosse algo que partisse também da gente. E aí a gente vai, está aqui, a Diandra, na Universidade da Flórida, lidando com fazendas de mais de 2.500 vacas em lactação. E esse é o meu irmão. Essa foto tem 20 anos, pelo menos, que ele também foi técnico agropecuário em Muzambim, na época dele lá. Então, todo mundo que está envolvido na propriedade, de certa forma, saiu e foi estudar, e foi aprender, e foi dar um passo além do que só o que tinha ali. E aí a gente entra em outros envolvidos. Onde a Coplacana entra nisso? Houve um movimento crescente, isso eu estou vendo por aí,
eu acompanho outras cooperativas, outras empresas. Depois a gente vai falar também com outras empresas onde a sucessão ela é trabalhada. E a Coplacana, quando ela criou o Núcleo Jovem, hoje nós somos em 152 jovens entre 16 e 35 anos que têm vínculo com algum cooperado Coplacana, distribuídos em 16 filiais. Por que o Núcleo Jovem é importante? No Núcleo Jovem, a gente tem cursos, palestras, visitas técnicas, N atividades envolvidas em sucessão, mas eu acredito que a parte mais importante, de certa forma, e vocês aqui, a maioria já devem ser pais, vocês vão entender o que eu vou falar, porque nessa fase da adolescência, há um certo distanciamento dos jovens para com os seus pais. E aí, você é a média das pessoas com as quais você anda. Então, que bom que a Coplacana está colocando esses jovens para andar, para conhecer, para ter contato com outros jovens da mesma área. E o Núcleo Jovem ele está repleto de ótimos exemplos, de bons exemplos, além de muitos jovens que estão começando agora os estudos e estão indo para as áreas agrícolas. Quantos engenheiros agrônomos entraram na faculdade esse ano do Núcleo Jovem, além de outros cursos? E, de certa forma, isso coloca uma visão diferente também para os jovens que estão ali no agro. Às vezes, eles não estão envolvidos na propriedade, mas aí agora eles têm contato com outros jovens que estão envolvidos, e aí eles tomam esses jovens como exemplo. E aí eles vão seguir um caminho que, na minha opinião, é algo bom. E aí a gente chega na parte do que eu coloco, e, para mim, é a parte que foi mais importante dos envolvidos nessa parte de sucessão familiar, que é a parte dos antecessores, que é quem veio antes. Educar essas pessoas, esses jovens, colocar em contato, ensinar o que eles sabem, aconselhar e estar ali, transferir tudo o que eles sabem também. Porque não adianta nada você querer que ele suceda, mas que, ou às vezes, vá pelos próprios caminhos, não sei. Mas, quando eu falo da minha família, a gente está sempre junto. A gente foi sempre junto. Então, isso aqui é muito fácil. Parece que é fácil para eles, mas não é tão fácil assim. Criar sucessores não é fácil, gente. Vocês acham que pôr em contato, aqui que a gente está vendo, desde sempre, né? O meu pai, eu, meu irmão, a minha irmã, uma prima nossa, esse aqui é o meu pai com um outro priminho nosso, colocar essas crianças em contato, para que eles aprendam, vejam a importância do que a família faz, a importância que são esses animais, no nosso caso, o criar sucessores é a parte mais difícil e é a parte mais importante. E aí, a gente entra num outro ponto, porque a Diandra, lembra que eu falei que a corrida do bastãozinho lá, a gente já pega uma corrida e continua correndo junto? Porque a Diandra, de sucessora, ela já está virando antecessora. Esse é o meu sobrinho. Ele tem 5 anos e meio, e depois que ele vai para a escola, ele fica lá com a gente. E ele já está lá. A gente já está colocando ele em contato. Essa é a novilha preferida dele. É a estátua. E aqui ele me ajudando a salvar uma vaca. Dá play nos vídeos, por favor. Qual que é o número da outra? Não sei, é 611. Tá na lista? 611. Tá! Vai tomar vacina também? Sim, Muito bem. perto da outra.
Esse aí ficou bom, hein? O que eu quero mostrar, o que eu queria mostrar para vocês com esses vídeos, e vocês podem me responder algumas perguntas. É fácil trabalhar com uma criança junto? Demora mais o serviço com uma criança junto? E aí, muitas vezes, o antecessor ou a pessoa que está lá, ela está muito mais preocupada em, nossa, vai demorar muito mais, eu preciso ser rápido, deixa essa criança aqui, que eu preciso terminar isso aqui logo. Além da carga emocional envolvida ou a preocupação que a gente tem. Porque no nosso trabalho, quando a gente fala do agro, nem tudo é seguro. E muito menos seguro ainda para uma criança que está ali. Mas, se ele não tiver contato com isso desde jovem ou desde muito jovem, talvez a gente tenha exagerado um pouco na idade dele, mas, assim, ele já está tendo contato. E aí, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se desenvolvendo capacidade física mesmo, talvez, no decorrer dos anos, ele possa assumir, não algumas funções, mas algumas responsabilidades. Então, na nossa época, quando eu era criança, a gente ia ajudar a minha tia a lavar bebedouro nas granjas. Era uma função que a gente tinha, já era uma responsabilidade nossa. No começo, vocês acham que a gente mais atrapalhava ou a gente ajudava? Quanto prejuízo o antecessor tem na parte de criação? Eu digo prejuízo, mas entre aspas, porque criar um sucessor dá trabalho e dá muito prejuízo. Entre aspas, é um investimento. E é um investimento que a gente não sabe se vai dar o retorno que a gente espera. Porque, no nosso caso, com o nosso currículo, com a nossa decisão de vida, se a gente não quisesse assumir a propriedade, a gente poderia ter ido embora. E aí eu, Diandra, quando eu estava lá uma semana para voltar dos Estados Unidos, o professor queria que eu ficasse. Falou, Diandra, você tem tudo para fazer um mestrado. Tenho, professor, mas eu quero voltar para casa. Eu quero assumir os negócios da minha família. Mas, para eles, de certa forma, se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse outra vida, outro emprego, outra carreira por ali, para eles estava tudo bem. Mas, de certa forma, eles fizeram a parte deles tão bem feita que a gente está de volta. A gente resolveu voltar. E é engraçado isso, porque mesmo na época da Exalc, quando eu falava que eu queria voltar para casa, porque a gente foi estudando, eu ia estudando e ia tendo mais interesse por algumas coisas do que outras, porque eu queria resolver problemas que a gente tinha em casa. Então, eu ia para as aulas na parte de zootecnia e eu falava, cara, eu preciso aprender isso, porque lá em casa acontece isso. E aí, a gente chega num ponto que eles não tinham certeza de nada, mas eles fizeram a parte deles. Os meus colegas, quando eu falava que eu queria voltar para casa, eles falavam assim, você é louca? Quem que quer trabalhar com o pai? Então, a gente vê uma dificuldade gigantesca. Eu vejo isso como exemplo que lá fora é difícil. O pessoal acha isso difícil. Então, para mim, o papel de quem está saindo dos antecessores, ele é muito maior do que as outras coisas. Eu sei que tem muita coisa envolvida. Eu sei que tem N características de pessoas. Um se dá bem com um, se dá bem com o outro, não sei. Isso aí é um fato, não é um mar de rosas. A gente também discute, a gente também briga, a gente também sai xingando todo mundo e vontade de vender fora tudo. Isso daí também acontece. Isso daí acontece com todo mundo. Não é porque sou eu que é diferente. Mas, dentro do panorama deles, eles nos criaram para ser sucessores, mas sem ter a certeza de que nós seríamos sucessores deles. Por bem aconteceu, mas podia ser que não. E aí, resta para cada um de nós fazer a sua parte. Fazer a sua parte como sucessor, fazer a sua parte como antecessor, fazer a sua parte como envolvidos. Que a Coplacan está fazendo a parte dela também. De certa forma, quando a gente fala de sucessão dentro das propriedades. Vocês estão fazendo a de vocês? Cada um está fazendo a sua parte?
Muito obrigada. Diandra, muito obrigado pela apresentação, viu? Em nome da Coplacana, nós agradecemos. E agora, pessoal, para a gente dar continuidade, nós vamos convidar aqui para o debate a Silvia, que vai mediar essa conversa. Silvia, por gentileza, dirija-se, pessoal do Núcleo Jovem aqui, tá? Então, Silvia, muito obrigado também pela presença, tá? Por aceitar o nosso convite. E vamos convidar para fazer parte aqui a Silvia Beltrame, tá? Desculpa, Silvia. Silvia Beltrame, ela é coordenadora do Núcleo Jovem da Coplacana, e vamos convidar aqui o Alexandre Stefanini, da Copert, o Murilo Pisolato, da Nortox, o Luiz Fishman, da PHC, e a Isabela Filete, da Timac Agro. Por gentileza, vamos lá. Agora, então, Silvia, a palavra está com você, para você conduzir aí os debates, tá bom? Bom dia a todos. Quase boa tarde já, né? Eu sei que tem bastante gente com fome aí, mas segura mais um pouquinho aqui com a gente para essa mesa. Mas antes de começar aqui a mesa com todos, queria quebrar um pouquinho o protocolo e chamar os membros do Núcleo Jovem aqui na frente. Podem vir, vai, não precisa ficar com vergonha, podem vir, não tem problema. Quem tiver do Núcleo Jovem pode vir aqui. A Diandra também, como ela falou, ela faz parte do Núcleo Jovem. A sua família está aqui, né, Diandra? E a família da Diandra, quem pudesse colocar de pé, coloque de pé, quem tiver aí da família dela. Está o seu pai. Quem que está aí, Diandra? Meu pai, minha mãe, meu tio e a minha tia. Essa, então, foi a família que estruturou todo o caminho para a Diandra estar aqui. Toda a família que ela apresentou aqui para a gente, são eles os responsáveis por essa mulher aqui maravilhosa que fez essa apresentação. E esses aqui são um dos jovens que fazem parte do Núcleo Jovem. E a Diandra tinha comentado no começo, né, por que ela tinha sido escolhida, mas ela é um caso de sucesso no Núcleo Jovem desde quando ela chegou. Quando nós visitamos a propriedade dela, ela abriu as portas para que a gente estivesse ali, e a gente entendeu que a Diandra é um caso de sucesso, assim como todos que estão aqui na frente, né? Todos eles, desde que entraram no Núcleo Jovem, eles entenderam assumir, junto aos seus familiares, a responsabilidade de uma continuidade. E não somente dentro da propriedade, todos eles tomaram uma decisão, a maioria que estão aqui tomaram uma decisão de entrar em uma universidade, procurar um estudo para estar auxiliando a família. E, fora isso, quem não está em uma universidade, está no Núcleo Jovem, que também adquire conhecimento, toda a parte técnica que a Coplacana traz esse suporte para esses jovens. Então, além da Diandra, todos aqui são um caso de sucesso em suas propriedades e em suas famílias, porque nós sabemos que o Núcleo Jovem está dando resultado, e isso não é algo de valor só para o Núcleo Jovem, mas também para a nossa diretoria, que sempre nos apoia e garante para que o Núcleo Jovem se fortaleça e tenha continuidade. Então, somos nós. E, antes de começar a mesa, então, peço para que cada um se apresente aqui para a gente. Antes da gente começar com as perguntas. Bom dia, meu nome é Alexandre, eu trabalho na Copert, estou aí há 25 anos já no setor de cana-de-açúcar, fico aqui em Piracicaba, estou hoje participando desse debate. Obrigado à Coplacana e a toda a diretoria aqui pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Eu sou Murilo Pisolato, sou engenheiro agrônomo. Trabalho na Nortox há 24 anos.
Sou de Bebedouro, São Paulo. Sou filho de produtor também, então passei por um processo de sucessão na família e também assisti um processo de sucessão na empresa que eu trabalho, né, e tenho o prazer de estar com vocês aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Eduardo Fischmann. Eu sou hoje responsável pela área de marketing e estratégia da PHC, a Plant Healthcare, que hoje faz parte do grupo PI, fundamentalmente focada na parte de bioinsumos. Também participei por alguns episódios importantes profissionais e pessoais de sucessão, e é, mais uma vez, um privilégio, uma honra e uma alegria estar aqui sendo acolhido e recebido na Coplacana. Obrigado. Olá, gente. Eu sou a Isabela. Muitos aqui já me conhecem. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto que eu vi nascer na Coplacana lá atrás, logo quando lançaram esse projeto, em chamar esses jovens, todo mundo envolvido para que isso acontecesse. Então, para mim, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou supervisora de vendas regional da Timac Agro. Eu acho que eu não me apresentei, mas... Eu sou a Silvia Beltrame, sou coordenadora do Núcleo Jovem Coplacana, sou bióloga de formação, especialista em agronegócio, e, atualmente, eu sou a gestora administrativa e de produção na nossa propriedade, da nossa família Beltrame. E é isso. Para começar as perguntas, gostaria de direcionar a pergunta aqui para o Alexandre. Dentro do pilar de produtividade, tecnologia de produção de uma lavoura, nós precisamos pensar dentro de um processo de sucessão, na viabilidade da produtividade agrícola no longo prazo, e isso envolve uma estrutura entre a tradicional e já conhecida tecnologia utilizada e a gradual introdução de novas ferramentas que auxiliam os produtores a manter o negócio viável. Qual é a melhor forma de conciliarmos o tradicional e o novo no processo de sucessão? Eu acho que eu trouxe essa pergunta até para a gente discutir um pouco aqui, porque a todo momento, né, todo jovem, até muitos mais jovens do que eu, me considero um jovem ainda, tem acesso às redes sociais, a ferramentas e pessoas que, assim como eu, representam empresas e que trazem novas tecnologias todo dia, né, e a gente está sempre nesse caminho da automação. A gente está sempre nesse caminho do digital, agora a inteligência artificial entrando no nosso dia a dia, entramos aqui em sucessão tributária, novas leis, outras adaptações que a gente tem no dia a dia. E nesse processo de sucessão eu entendo que é uma continuidade, né? Então, a gente não pode esquecer da origem que a gente tem, como a Diandra colocou muito bem aqui na apresentação dela, de como as pessoas, as propriedades, as gerações, né, as famílias chegaram até aqui, e da forma como isso foi feito, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga conciliar isso, trazer essas novas ferramentas. Eu represento hoje uma empresa de biológico, então ela traz ferramentas que já existem há muito tempo, mas que são hoje apresentadas com uma forma diferente de se utilizar. Então, ela está aqui para fazer parte de um todo. Nós não temos mais hoje bala de prata, nós não temos hoje soluções definitivas, né? Cada dia a gente tem desafios novos. Acabamos de assistir uma palestra de irrigação, que não é um assunto novo, mas hoje ele talvez seja mais importante do que era anteriormente, devido a essas mudanças climáticas. Não adianta a gente brigar com o termômetro, né? Ela está aí. E então eu acho que é isso. A gente tem que pegar o que a gente está trazendo aqui, como uma empresa, por exemplo, de biológico. Volto a dizer, não é novo, é só uma forma diferente de complementar um sistema de produção. Então, a gente pode trazer tudo que tem de novo sem esquecer o básico, sem esquecer como chegamos até aqui, né? Eu acho que isso que é muito importante. Sim, com certeza. Agora, para o Murilo, qual é a importância da sucessão familiar para a Nortex? Bem, gente, assim,
é muito importante, tá? Porque a Nortox é uma empresa genuinamente brasileira, 100% nacional, que atua há 70 anos no mercado do agro brasileiro. E assim como a Coplacana, que também é uma empresa de mais de 70 anos de atuação, quando você atende um cliente, você atende uma pessoa, você cria vínculos, você cria valores. Tá? Essa... Tá falhando esse aqui? Então, assim, nesse processo de atender um cliente, da Coplacana atender um cooperado, da Nortox atender um cliente, ao longo de todo esse tempo que existe, você cria vínculos, você cria credibilidade, você fortalece uma parceria. E se num processo de sucessão mudam-se as pessoas, porque não é uma relação Nortox-Coplacana, é uma relação das pessoas da Nortox com as pessoas da Coplacana. Isso que fortalece a parceria, assim como a Coplacana para o cooperado. Então, se nesse processo de sucessão quebra-se esse vínculo, aí se perde valores, se perde essa credibilidade, e aí tem que se fazer todo o processo novamente para reconquistar esse trabalho e fortalecer novamente essa parceria que foi anos para ser construída. Essa é a minha visão. É um fortalecimento da cadeia, né, entre os stakeholders, todos eles conectados à sucessão, traz essa valorização da cadeia como um todo, né, dos produtores, a cooperativa e as empresas que auxiliam nessas em insumos e tudo mais. Muito boa a colocação. Agora, para o Luiz, qual é a importância da sucessão familiar no agronegócio? Bom, a lista é grande, né? Procurei aqui ressaltar 3 aspectos, compartilhando com vocês algumas experiências pelas quais eu passei, para ver se a gente consegue, de alguma forma, acolher e também disponibilizar esses temas do quão importante é essa sucessão, né? A primeira, eu acho que de uma lista de 10, 12, assim, quando a gente vê as pesquisas e vê o que acontece hoje no mercado, é a manutenção do patrimônio. Então, a ideia é realmente trabalhar a manutenção do patrimônio. O segundo ponto, que os top 3, vamos colocar assim, que vê como importante, é manter a sustentabilidade econômica desse patrimônio que vai ser mantido, né? E, dentro dessa lista de 12, o terceiro, que é muito importante, que até gostaria de fazer um convite para vocês, é manter o acesso a especialistas de confiança. E isso, quando a gente está num ambiente como a Coplacana, por exemplo, a gente dá como se já tivesse incorporado na corrente sanguínea. E, na verdade, isso é uma coisa importantíssima, manter o acesso a especialistas de confiança. Então, quando a gente fala de manter acesso a especialistas de confiança, a gente está falando de acesso a tecnologias, novas tecnologias, acesso também a melhores práticas de gestão e também acesso a parte de gestão de relacionamento e da cadeia de valor como um todo. Então, aqui eu só aproveito, não para falar de produtos especificamente, que a gente vai ter um momento para falar sobre isso, é sobre esse acesso à tecnologia, práticas de gestão e práticas de relacionamento de toda a cadeia. Quando vocês têm acesso a empresas, por exemplo, como a Plant Healthcare, a gente gostaria de fazer um convite a vocês para disponibilizar tanto a nossa equipe de PhDs já formados ou em formação e especialistas também por cultivos, para vocês extraírem ao máximo esse tipo de acesso a especialistas de confiança. Porque, de novo, quando a gente está num grupo como esse, a gente fala assim, poxa, isso já existe, sempre existiu, mas é uma coisa que não tem preço. Então, esses 3 pilares, assim, eu acho que engloba o porquê da importância de uma sucessão familiar bem feita. Eu passei, na minha história pessoal, por 2 sucessões da família,
onde uma teve um caminho não esperado e outra teve um caminho mais planejado, e essa relação de confiança, de sustentabilidade, de manutenção de patrimônio, é uma coisa que vale a pena olhar com muito carinho. Muito bom. Isabela, diz para nós como que a Timac Agro pode ajudar os sucessores na tomada de decisões agronômicas e financeiras da propriedade. Bom, quando a gente fala de soluções financeiras, eu acredito que o acompanhamento a campo que a nossa equipe aqui da Timac fornece, que desde o começo até o fim da lavoura, né, a gente faz esse acompanhamento, isso é essencial para que as novas gerações consigam ver a campo o retorno sobre o investimento das tecnologias que eles estão investindo. Então, eu acredito que é dessa forma que a Timac conseguiria ajudar esses sucessores, convidar eles para que eles acompanhem os nossos consultores, para que eles estejam a campo vendo o que eles compraram ali, né, para vendo as tecnologias realmente lá, entregando o que se foi prometido num papel a princípio. Então, a gente faz esse convite, muitas vezes os produtores e os sucessores eles estão lá a campo vendo isso, e aí o retorno sobre o investimento ele vai ser sempre rentável, porque ele conseguiu observar o que a gente ofereceu a campo. Voltando aqui agora para o Alexandre novamente, como os inseticidas e fungicidas biológicos podem auxiliar na eficiência e na longevidade das tecnologias hoje disponíveis no mercado para a proteção de cultivos? Como eu disse lá na primeira participação, o controle biológico ele não é nada novo, né? São ferramentas conhecidas já há muitos anos aí dos pesquisadores e dos produtores também. E nós temos muitas tecnologias também antigas, estou falando de moléculas chamadas químicas, né, sintéticas, aí, muito eficientes também no mercado, que vão, ao longo do tempo, criando resistência, criando alguma dificuldade em algum momento de grande pressão, de favorabilidade de praga ou de doença, e as pessoas enfrentam alguma dificuldade de controle, né? Então, acho que, nesse ponto, falando até em continuidade, em continuidade e sustentabilidade de produção, é importante que o biológico entre com isso como uma ferramenta auxiliar, como uma ferramenta complementar ao que já existe. Então, não é... Eu sempre falo para a turma que nós não estamos aqui para abraçar a árvore, nós não estamos aqui para que as pessoas simplesmente saiam dizendo que estão utilizando um controle biológico de praga para que se diga que está sendo mais sustentável ou mais ecológico, vamos dizer assim, mas para ser, sim, uma ferramenta importante e efetiva, né, com um custo muito acessível para a continuidade das tecnologias que já tem hoje disponíveis aí para manter e garantir a produtividade de todos. E uma boa observação, Alexandre, que com a entrada das novas gerações nas propriedades, nós conseguimos ver o aumento também do uso de biológicos nas propriedades. Porque, às vezes, pode ser algo novo, que traz aquele susto para quem está há mais tempo na propriedade, mas uma conversa, um diálogo bem feito entre as gerações, a entrada de novas tecnologias e a entrada biológica acaba trazendo grandes benefícios para a lavoura. Agora, para o Murilo, gostaria de saber como podemos aumentar o interesse da nova geração nos negócios das propriedades rurais de sua família. Alô. Não, gente, eu vejo assim que esse processo já está em curso. Né? Infelizmente, antigamente, o produtor rural, há uma geração atrás, ficou taxado de jeca tatu. Né? Infelizmente, Monteiro Lobato foi muito infeliz nisso aí, né? Que taxou o produtor do campo como uma pessoa
que não tinha muito estudo, enfim, que não tinha acesso a nada. Mas, de um tempo para cá, tudo mudou. Com o advento da tecnologia, do suporte dado pelas cooperativas, pelas empresas, mudou-se essa realidade. Então, o agro hoje é um negócio muito moderno, rentável, inclusive, né? E o produtor tem acesso a todas as tecnologias que se tem na cidade, hoje se tem no campo. Então, isso desperta, já está, né, nesse processo. E outro, o trabalho no campo hoje não é mais desgastante como era muito tempo atrás. Você vê essas máquinas aí fora, a tecnologia que tem embarcada nisso, o que faz, o conforto que é trabalhar numa propriedade hoje. Aquele trabalho braçal pesado hoje não se existe mais. A tecnologia cobriu isso. Então, hoje por isso que eu falei que esse processo já está em curso, porque a juventude tem mais interesse hoje pela propriedade do que pela cidade. E também a tecnologia proporciona também um auxílio até na própria gestão do negócio em si, né? Então, todo esse auxílio que temos hoje, essa evolução que teve, realmente puxa a atenção. E uma propriedade rural hoje, se você for analisar, uma propriedade hoje de 10, 15 alqueires, é um patrimônio de 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, ou até mais. Então, isso aí tem que realmente, a família tem que estar empenhada em criar um sucessor para dar sequência nesse processo. Ótimo, Murilo. E agora, Luiz, como iniciar o planejamento sucessório em uma propriedade rural? Olha, na propriedade rural e no agronegócio como um todo, né? Eu acho que alguns pontos bacanas, interessantes para a gente pensar, né? E, às vezes, quando a gente vai na simplicidade, a gente encontra também os maiores desafios. Acho que o primeiro deles é um diálogo aberto entre a família sobre o processo de sucessão, que envolve, basicamente, 2 ou 3 perguntas. Quem quer, quem pode e quem não quer. Então, durante um tempo, eu trabalhei para um fundo de investimento, onde eram feitas muitas aquisições, né, de empresas, e, obviamente, tem a parte jurídica, tem planos de risco, tem todo aquele arcabouço de gestão, mas essas 3 perguntas básicas é muitíssimo importante, de uma forma clara, está sendo feita, né? Então, um diálogo aberto na família de quem quer, quem não quer e quem tem, quem pode, né, até como essência ou formação ou intenção, participar. O segundo ponto é selecionar os possíveis sucessores, né? Ter mais de um seria interessante, até para ter um plano B, um plano C, e para trabalhar na governança. E um terceiro ponto que é interessante a gente pensar é o seguinte: tem toda aquela parte que as pessoas comentam, né? Vamos fazer um planejamento estratégico, cenário A, cenário B, cenário C, e eu acho que isso faz parte mesmo. Mas o terceiro ponto, que eu acho que é importante para o início de uma parte de sucessão, qual é? É uma parte em que você define quais são as regras claras para as tomadas de decisão. Porque hoje a gente tem menos tempo, uma dinâmica mais rápida e um número maior de possibilidades para tomar uma decisão, desde uma compra de insumo até um processo que você vai implementar. Foi feito um estudo recente em que, há 2 gerações atrás, num processo comum assim de compra, você tinha, em média, entre 7 e 9 interações com um fornecedor. Nas novas gerações, não estou falando isso como uma regra, mas, de maneira geral, isso está caindo para 2 ou 3 interações presenciais. Não estou fazendo julgamento aqui, estou falando só o que está existindo. Então, independente de ter um planejamento mais ou menos definido, pelo menos ter regras claras do processo decisório, isso ajuda, eventualmente, na dinâmica, na clareza e numa tomada de decisão com menor risco.
Isabela, como que a Timac Agro ajuda a envolver os filhos e herdeiros na rotina da fazenda? Esse ponto é bem legal para a gente. A gente tem alguns programas, como o Colher Mais, por exemplo, onde a gente utiliza as nossas tecnologias e acompanha isso no campo, né, enviando alguns relatórios para os produtores. E aí a gente faz o mapa do poder ali da propriedade, né, quais são as pessoas que seriam interessantes receberem esses relatórios também do que está acontecendo com a lavoura deles. Então, nisso, a gente coloca também os filhos, a gente coloca essas pessoas envolvidas também para que elas também recebam e para que elas também acompanhem isso, né? Então, muitos filhos, muitos produtores utilizam o nosso acompanhamento técnico como forma de aprender também, como forma de estar ali no campo e ter uma troca saudável ali, onde ele pode ter um diálogo aberto e perguntar coisas que, às vezes, para os pais, eles ficam com vergonha, o pai, às vezes, não tem essa abertura. Então, com o nosso corpo técnico ali, eles tiram essas dúvidas e a segurança, né, faz com que essa transição seja mais leve e que eles se interessem cada vez mais pelo acompanhamento. Seguindo também, mais ou menos, essa pergunta, Murilo, e como a Nortox vem contribuindo para o processo de sucessão familiar nas propriedades rurais? Na nossa ótica, o processo de sucessão numa propriedade rural depende da viabilidade do negócio. Daí a Nortox tem, na sua essência, uma empresa de pós-patente. Então, o que a gente faz? O que a empresa faz? Proporciona acesso a novas tecnologias para o agricultor, independente do tamanho da propriedade. Como? Quebrando a patente das moléculas. Fornecendo produtos de qualidade, com garantia de eficiência e com custo mais acessível. Por exemplo, no caso do plantio direto, eu não vou dizer que a Nortox não criou o plantio direto, mas lá em 82, quando ela quebrou a patente da molécula de glifosato, ela viabilizou, ajudou a viabilizar o plantio direto. Na época, a molécula custava $24, e quando quebrou a patente, caiu para $18, e hoje vocês veem quanto está o preço hoje no mercado. Entendeu? Então, assim, a empresa auxilia dessa forma, levando tecnologia para o produtor, viabilizando mais o negócio da propriedade, independente do tamanho, fornecendo insumos de qualidade e com preços justos. E não só, a empresa hoje não está só nessa parte de insumos, também expandiu para a parte de sementes, para a parte de adjuvantes, enfim, uma série de outros segmentos, tudo trazendo novidades e ajudando cada vez mais no retorno financeiro e sustentabilidade da propriedade rural. Luiz, tirando a reforma tributária, quais são os principais desafios da sucessão familiar no agro brasileiro? Não vale reforma tributária. Obrigado. A gente não combinou essas. Obrigado. A primeira que a gente identifica quando a gente conversa, principalmente com a ponta, é a resistência do fundador em estar realmente passando o bastão. Então, às vezes, o que acontece é que, formalmente, a gente vê que ele passa o bastão, mas a decisão continua com ele. Então, tem essa resistência. E o segundo são conflitos e problemas familiares, tão simples quanto isso. Então, a gente lida um pouquinho com essa resistência de passar o bastão, e a segunda são conflitos conflitos e problemas de comunicação na família, né? Então, de novo, junto com a parte de novas tecnologias que nós trabalhamos, né, na 4ª geração de biológicos à base de peptídeos, também na parte de gestão, a gente tem acesso a muitos especialistas e consultorias que nos ajudam nas práticas internas da empresa. Então, novamente, eu gostaria de fazer um convite para vocês, se tiverem interesse em se aproximar e a gente conectar vocês com esses especialistas que ou estão dentro de casa ou que a gente tem contato direto através de projetos, para estar realmente fazendo isso de uma forma mais palatável e amigável. Porque uma comunicação entre família e processo decisório,
a decisão de quem toma a decisão e quando, às vezes, se você tiver uma visão imparcial ou um moderador, isso pode ajudar muito. Então, além das tecnologias, a gente também faz esse convite a vocês se aproximarem e a gente disponibilizar para vocês esse tipo de prática. Tá bom? Isabela, o que vocês gostariam que a próxima geração preservasse na propriedade? Eu acredito que exemplo como o da Diandra, assim, são exemplos que a gente gostaria de ver nas outras propriedades, que é uma pessoa que buscou mais uma informação fora ali da propriedade para que ela conseguisse agregar mais dentro da propriedade, para que ela trouxesse informações inovadoras e trouxesse a confiança para os pais dela, para os familiares, de que ela sabia do que ela estava falando ali, de que não era só um achismo e que ela ia fazer com que o sucesso que já existe nas propriedades aumentasse cada vez mais. Pensando assim na realidade de Timac, né? A gente trabalha com, além de vender só produtos, a gente trabalha com tecnologia. Então, tem que ser a longo prazo, né? Tem que ser uma construção de confiança. E a gente acredita que a confiança ela vem da produtividade. Então, cada vez mais que o produtor vê que o seu sucessor, né, indicou alguma tecnologia, um produto, e aquilo a campo entregou realmente, aquilo ali vai cada vez mais criando uma confiança, e eles vão cada vez mais passando esse bastão, confiando nos seus sucessores e deixando que a tomada de decisão seja cada vez mais dividida. Porque, que nem você falou, né, a gente sabe que existe esse medo ali de passar totalmente o bastão. Então, a gente vai envolvendo todos eles, a gente faz um mapa do poder ali, vê quem que é as pessoas que precisariam estar envolvidas nessa responsabilidade da tomada de decisão, e aí, com isso, né, eles tomam essa decisão juntos e depois acompanham e falam, poxa, realmente deu certo, aquilo ali valeu a pena a gente investir. Então, eu acredito que o que a Diandra trouxe aqui é um exemplo claro para todos que estão aqui, para todos os sucessores, que é buscar essa informação, buscar bons técnicos, boas empresas, para estar ali junto, chamar junto, para a gente conseguir ter boas produtividades e mais sucesso ainda nas propriedades. E agora, para a gente finalizar, caso vocês queiram contribuir, é uma pergunta do Núcleo Jovem para vocês. Qual a palavra ou uma frase, uma descrição que vocês deixariam de incentivo para um jovem que quer estar na propriedade com a família? Pode começar aqui pelo Alexandre. Eu acho que, para nós todos que estamos aqui, a gente acha a agricultura muito, muito bonita, né? Uma atividade muito bonita e muito apaixonante, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de ter essa poesia no nosso dia a dia, né? Então, acho que essa continuidade familiar ela é muito importante. É uma atividade muito nobre, é a atividade principal hoje do Brasil. Vai continuar sendo, isso não vai mudar, né? Então, eu acho que quem quiser continuar nesse caminho tá no caminho certo. Murilo? Eu acho que assim, nós tivemos ao longo do tempo êxodo rural. O pessoal migrou do campo para a cidade. Eu vejo que hoje a cidade está saturada, está saturando. Então, a oportunidade e a riqueza, e um dos principais fatores que existe no mundo hoje, o agro brasileiro regula a paz mundial, porque alimenta praticamente 1/3 do planeta. Então, assim, a força hoje está no agro, está no negócio, está no campo. Então, moçada, botina no pé e volta para o campo, que é lá que está a riqueza e a importância que o agro tem para o Brasil hoje. Luiz? É difícil complementar depois desse discurso do Murilo, né? A gente se conhece há algum tempinho já. Acho que 2 mensagens importantes, né? Eu acho que, assim, primeiro, lembrar de alguns pilares fundamentais para quem gostaria de continuar, né, na sucessão. Inovação, tecnologia, sustentabilidade e gestão. Esses são pilares que são importantes, eu não estou falando nada de novo.
E eu acho que o segundo, e que o brasileiro leva muito com a gente, e eu acho que muito de quem nasceu e vive do agro já há muito tempo, e quer continuar esse legado, é honrar a história e o legado de quem construiu. Então, existe forma A, existe forma B, existe forma C, existem pilares, existem melhores práticas, mas esse sentimento e a ação de honrar de quem construiu, de quem começou, eu acho que isso não tem preço e realmente move montanhas. Bom, Isabela? Eu acho que eu falaria a palavra propósito. Eu acho que a pessoa que for assumir ali aquilo, ela precisa ter um propósito de vida. Seja ter mais sucesso ali na família, levar o nome da família adiante, ter esse propósito de alimentar o homem, de continuar com o que a família construiu até então, né? Levar o nome da família adiante com um propósito. A gente tem que ter isso dentro da gente, né? Ninguém coloca propósito nem vontade em ninguém. Eu acho que isso tem que vir de dentro, ele tem que olhar ali e sentir que é para ele, assim, sabe? E acho que talvez dá sempre uma primeira chance. Tentar, pelo menos, acompanhar. E aí isso vai, aos poucos, que nem a Diandra colocou o sobrinho dela lá pequenininho, já ali, já está plantando uma sementinha, né? E aí isso, às vezes, não veio lá de pequeno, assim, mas alguém, um momento ali, se você der uma oportunidade, uma chance, talvez seja o seu lugar e esteja o seu propósito. Então, eu acho que é buscar isso realmente. Diandra, gostaria de contribuir? Vou falar algo que é meio que que eu teria para falar para esses jovens, escolha o seu difícil, porque qualquer caminho que a gente for escolher, ele não vai ser fácil. A gente sempre acha que o caminho do outro é mais fácil do que o que a gente está percorrendo. E vai ser fácil suceder? A gente não sabe e provavelmente vai ser difícil. Vai ser fácil você ir trabalhar numa outra companhia, numa outra empresa, na Coplacana? Isso daí também não é fácil. Então, é o escolher o seu difícil. É o difícil pelo qual vale a pena você lutar por ele, porque não vai ser fácil. Então, escolha o seu difícil e lide com as consequências dele. Muito bom. Então, essa foi a nossa mesa redonda de sucessão familiar. E agora eu convido o nosso querido José Coral para estar aqui dando uma palavrinha para nós. Eu queria cumprimentar a bela palestra sua, Diandra, maravilhosa, ótimo para o jovem. Há 100 anos atrás, meu avô era fornecedor de cana, Vitório Coral. Aí passou para o meu pai, Santo Coral. E há 30 anos para José Coral, eu. E já estou passando para o filho. Então, realmente, a sucessão é bonita, é participativa, tem que ser assim mesmo. É claro que mexer com cana é um pouco mais fácil. Agora, o seu com leite... Nós mexemos com leite no começo. Já dava para fazer também quase igual. Eu tinha... A minha função era de tratar o gado. O meu irmão e a minha mãe de tirar o leite e tal. E, realmente, pequeno, era 10, 15 vacas naquele tempo. Então, é isso, jovem. É um prazer estar aqui, é isso mesmo que nós falamos, que foi apresentado. Aproveite, que a puridade, como falou o nosso amigo aqui, botina no pé. Quando eu brinco na Coplacana, quando eu contrato algum agrônomo, eu falei, deixa eu ver o seu sapato. Sapato social? Então não é para agrônomo, tem que ser o sapatão. Muito obrigado, e estamos aí, acho que quase que terminando. Desculpa.